pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no canal do Vale Concursos, professora Angélica do lado de cá, você aí do outro lado, arrumando aqui o cabelo, aqui a prof do lado de cá, você aí, né, se ajustando aí também, para que a gente possa fazer o encontro valiosíssimo aqui no canal do Vale Concursos hoje, tá? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aí do outro lado, viu? Espero que você aí, que se prepara para esse concurso da Polícia Militar do Tocantins, fique, né, e já esteja à vontade aqui no nosso canal, tá? Pra gente poder, para você poder acompanhar tudo que rola aqui com frequência, para te auxiliar na sua aprovação aí na Polícia Militar do Estado do Tocantins. Então, saiba que é uma honra ter você aqui aí do outro lado, né, juntamente comigo do lado de cá, nesse nosso encontro, tá? Espero que você, né, tenha apertado o sininho da notificação, já esteja ligado aí, inscrito no canal, já tenha adquirido o nosso preparatório também, já esteja estudando aí com toda a qualidade do universo, tá? Que só o Vale Concurso oferta para você, viu? E é isso, né? Nosso encontro aqui hoje para a gente conversar sobre um ponto muito bacana que consta no conteúdo programático para você, que é ponto chamativo de prova, e você não pode deixar de aprender, de revisar, de entender de jeito nenhum, tá? Então, eu tô colocando aqui na tela para você agora, para você visualizar comigo, só para a gente poder relembrar, porque é muito importante. Eu acho que quando a gente volta ali em algum ponto da análise do edital, eu acho que é tão bacana, porque aí você volta, opa, peraí, deixa eu acordar aqui que o negócio, né, o buraco é mais embaixo do que eu imaginava. Então, é muito bom quando a gente volta em pontos importantes, para a gente ressaltar, mesmo que de forma fria, e até mesmo, né, porque estamos de forma fria aqui, e levamos conteúdo de qualidade para você da mesma forma, que você fique ligada aí realmente naquilo que a banca examinadora pode trazer para você, para que você tenha um ótimo desempenho, tá? Então, hoje o nosso encontro aqui no canal do Vale Concurso é para falar de apenas um item que envolve várias coisas, mas antes de conversar sobre ele, né, claro que a gente já sabe aqui que o nosso contexto de hoje é a análise sintática da banca FGV, então eu trouxe aqui para você essa análise feita por mim. Por quê? Porque o tópico está aqui, ó, análise sintática. Ele diz de uma escala, vamos dizer assim, de cima para baixo, né? Vamos colocar aqui, ó, uma escala aí de cima para baixo, a setinha tá aqui para baixo, né? Até rabisquei a seta aí, ó. Uma setinha de cima para baixo. Dentro do conteúdo de língua portuguesa, ele é o terceiro assunto mais bem visto pela banca examinadora. O primeiro assunto aí é a interpretação de texto, o segundo assunto é morfologia, né? E ele é o terceiro assunto mais bem visto. Então, há uma necessidade de você que se prepara para esse concurso da Polícia Militar de Tocantins, prestar muita atenção nos assuntos que tangem o rol, análise sintática, o rol sintaxe, para que você realmente estude com qualidade, obtenha êxito ali daquilo que você está estudando, tá? Então, nós vamos falar hoje sobre esse assunto, beleza? Análise sintática. Lembrando, mais uma vez, que dentro dos itens que a banca examinadora gosta de cobrar, ele é o terceiro aí na escala de cima para baixo, ok? Beleza, trazendo 6,1% das provas, né? Acontece aí com muita frequência, o terceiro item mais cobrado pela banca examinadora, tá? Então, beleza. A análise sintática, hoje nós não vamos conversar sobre a análise sintática toda, não, tá? O que eu fiz aqui? Eu trouxe uma revisão também para você do certame, do que cobra aqui com relação à análise sintática, que nós vamos conversar sobre isso, ó. O que acontece aqui é o seguinte: há uma mistura da estrutura morfossintática do período, né? Nós já falamos isso aqui já falamos isso aqui, falamos na análise de edital que nós fizemos, né? Os quatro professores aí, eu, Denner, Volner e Marlon. Então, olha só, mas aqui nós vamos precisamente, hoje nós vamos trabalhar hoje, olha, o que tange a análise sintática aqui está do item 5.2 até, olha só, o item 5.7, olha só. Tá vendo? Então, relação de coordenação entre as orações, relação de subordinação entre as orações, emprego dos sinais de pontuação tem a ver um pouco com a estrutura morfossintática do período, tá? Mas concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal e o sinal indicativo de crase,
isso aqui que eu coloquei para você está no cenário, olha só, está no cenário análise sintática. Então, olha o que eu fiz aqui. Eu separei para você que tudo que está no cenário sintaxe, tá? Dentro dessa estrutura morfossintática aqui, o que está no cenário sintaxe é o item 5.2, no cenário da análise sintática, o item 5.3, o item, mais precisamente, o item 5.5, o 5.6 e o 5.7. Olha só, nós temos aí, né, um assunto, porque que acaba que encerra em um assunto só. Relação de coordenação e subordinação é um assunto só. 2, 3, 4 assuntos. Olha só, tá vendo? Então, preste muita atenção, que nós vamos conversar hoje aqui sobre estes itens aqui, ó, 5.2 e 5.3, tá? Então, é sobre isso, dentro de tudo aqui que eu grifei para você da análise sintática, né, do item 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, nós vamos falar aqui hoje do 5.2 e do 5.3, ou seja, do período composto por coordenação e subordinação. Ok? Então tá jóia. Ah, pessoal, nós vamos falar sobre os outros assuntos aqui de forma free, bacana? Vamos sim, se Deus quiser, teremos outra oportunidade para falar sobre isso aqui também. Beleza? Beleza. Então vamos lá, olha só. Voltando aqui, então, sabemos que quando se fala aqui, olha, de relações de coordenação entre orações e relação de subordinação entre orações, temos o estudo do período composto dentro da análise sintática. Então, olha ele aqui, tá? O que nós vamos entender? Período composto, relação de coordenação e subordinação, que é o que veio trazido ali pela banca examinadora. Então, tá. Existe... Primeira coisa, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que é período composto? Primeira coisa, né? Antes da gente entrar aqui no assunto, você, futura policial militar do estado do Tocantins, sabe o que se estuda dentro do período composto? O que é o período composto? Não, sabe não? Sabe? Pois é. O que acontece? Olha, o período ele é composto, ele recebe esse nome de período composto. O que é um período? É um enunciado, né? Que tem um sinal completo, tá? Que tem um sinal, um sentido completo. Então, quando você tem um período, dentro dele ali, que o período é um enunciado que tem um sentido completo, quando você tem dentro desse enunciado com sentido completo, tá? Que se encerra no ponto final. Esse enunciado tem que se encerrar no ponto final, no ponto de exclamação, no ponto de interrogação ou nas reticências, tá? Então, quando você tem um enunciado que se encerra no ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação e reticências, você tem aqui um período composto. Ou melhor, um período simples ou um período composto, né? Beleza. Mas o período composto, por que eu chamo de período composto esse enunciado que encerra num desses 4 sinais de pontuação? Por que eu chamo de período composto? Porque dentro desse enunciado vai aparecer mais de uma oração. Então, olha só, vamos revisar rapidinho. Olha que informação importante. Período composto é aquele enunciado, da mesma forma que o período simples, que se encerra com ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação e reticências. Só que é chamado de período composto porque dentro dele aparece mais de uma oração, beleza? Por isso ele é chamado de período composto. Aí existe o período composto por coordenação, tá? E existe aqui o período composto por subordinação. Professora Angélica, misericórdia, eu tô meio que aprendendo agora esse negócio de período composto, já vê que esse tanto de informação e ainda tem subdivisão? Tem. E é isso que vai acontecer em prova pra gente. Então, preste muita atenção, tá? Olha só. O período composto por coordenação, olha o que ele faz. Ele liga orações que não dependem uma da outra, tá? E são chamadas de oração coordenada assindética e oração coordenada sindética. Então, dentro do período composto por coordenação, tá? Que é aquele onde nós temos orações independentes uma da outra, existem essas duas nomenclaturas de orações coordenadas. Oração coordenada assindética, oração coordenada sindética. Agora vamos lá, professora, o que é uma oração coordenada assindética?
assindética e sindética. Vamos entender? Assindética é aquela oração dentro do período composto por coordenação que não vem introduzida por conjunção. Já a oração coordenada sim, somente sindética, é aquela que dentro do período composto por coordenação tem que vir introduzida por preposição. Tá vendo? Por conjunção, desculpe-me, tá? Tem que vir introduzida por conjunção. Então, a assindética não tem conjunção nela. A oração coordenada sim, sindética, tem conjunção introduzindo essa bonita aí. Beleza? Então, olha o exemplo que você tem aqui, olha. Assinei as cartas e coloquei-as nos envelopes. Tá. Por que eu sei que é um período composto? Porque eu tive aqui, vamos lá, fazer a análise desde o início aqui, ó. Por que eu sei que é um período composto? Porque eu tive aqui dentro mais de uma oração. Olha, assinei as cartas é uma oração. Coloquei as cartas nos envelopes é outra oração. Beleza. Mas por que tá diferente aqui? Coloquei as. Porque eu estou num período composto, né? Num período composto por mais de uma oração. Beleza. A oração assindética é essa primeira oração aqui, ó. Assinei as cartas. Por quê, professora? Porque não veio nenhum conectivo aqui, ó, no início dessa oração. Não veio nenhum conectivo, nenhuma conjunção. Então, ela tem que ser considerada coordenada assindética. A oração coordenada sindética é essa aqui. Por quê? Porque ela veio introduzida pela conjunção e. Olha só, tá vendo? Então, vamos memorizar isso, tá? Período composto por coordenação, ele tem que ter mais de uma oração, tá? E dentro desse contexto aí, né, as orações são independentes, tem que ter mais de uma oração. E dentro desse contexto eu preciso entender o quê? O que mesmo? Seguinte, que uma oração vem sem conectivo e a outra tem que vir com conectivo. A que vem sem conectivo é a coordenada assindética e a que vem com conectivo é a coordenada sindética. Fechou? Olha o conectivo aqui, mais uma vez trazido para você. Beleza? Ok. Agora, dentro do período composto por coordenação, pode aparecer uma particularidade de prova, tá? Pode aparecer uma situação que é uma observação de prova. Preste atenção no que você vai ver aqui, olha. O sol apareceu, cortou o nevoeiro. Beleza. É um período composto por coordenação? É. Por quê? Olha só. O sol apareceu é uma oração e o sol cortou o nevoeiro é outra oração, tá vendo? Não vai repetir o sol aqui, claro, porque você está diante de um período composto, né? Então, houve ali uma omissão ali de termos que se repetem, né? Beleza, mas você tem duas ações. A ação de aparecer, voltadas para o sol, né? A ação dele aparecer e a ação dele cortar o nevoeiro. Tá vendo como é que é? Pois é. Então, beleza, eu tenho um período composto por coordenação, por quê? Porque o sol aparecer e o sol cortar o nevoeiro, nenhuma ação aí dentro depende da outra, tá? Da mesma forma que assinar as cartas não depende de colocar as cartas no envelope. E nem colocar as cartas no envelope não depende de assinar. Eu posso simplesmente assinar as cartas, como eu posso também simplesmente colocar as cartas sem assinar no envelope. Tá vendo como é que elas não dependem uma da outra, as orações aqui dentro? Beleza, só que nesse segundo exemplo aqui agora, nós tivemos uma situação seguinte. Antes dessa oração aqui, ó, não teve conectivo, tá? Desculpa, não teve conectivo. E nem antes dessa aqui, olha só, não teve conjunção, não houve conectivo. Antes de nenhuma das duas. E aí, professora Angélica, como é que acontece com esse período composto por coordenação aqui? Dentro dele vai acontecer apenas, né? Porque eu não tive antes de nenhuma oração aqui a conjunção. Então, esse período composto é um período composto por coordenação, formado apenas por orações assindéticas. Olha só, formado apenas por orações assindéticas. Uai, professor, pode acontecer isso? Pode acontecer isso, tá? As orações podem simplesmente ser, né, assindéticas aqui dentro do período composto por coordenação. Por quê? Porque não teve nenhuma delas sendo introduzidas por conectivo. Aí entra o detalhe, tá? A vírgula tem que acontecer entre elas aqui, ó, para separá-las, beleza? A vírgula tem que acontecer, porque a vírgula aí, até como fator de análise sintática,
ela suprime uma conjunção que deveria ter acontecido ali, tá? Então, o que você viu? Geralmente, dentro do período composto por coordenação, acontece uma oração sem conectivo e uma oração com conectivo, né? Introduzindo ela ali, recebendo suas classificações. Mas, por uma particularidade de prova, em um evento, pode acontecer, tá? Duas orações em que nenhuma delas vem introduzida por conectivo. E aí elas são simplesmente classificadas como assindéticas. Beleza? Beleza. Gostamos aí? Gostamos. Ok aí? Ok. Então tá bom. Agora, olha só. Essas orações assindéticas, beleza, antes delas não tem nenhum conectivo acontecendo, né? Então a gente não tem que sofrer por elas. Agora, as orações coordenadas sindéticas, que são aquelas que têm que vir introduzidas por conectivos, elas é que são o peso de prova pra gente, tá? Por quê? Porque elas possuem classificações. Se uma oração tem um conectivo, né, introduzindo ela ali, é lógico que ela vai exprimir uma relação de sentido. É a oração coordenada sindética. Então, é sobre ela que nós vamos falar aqui agora, tá? Então, olha só. As sindéticas, orações coordenadas sindéticas, são aquelas que têm que vir introduzidas por conectivo. Então, existe a oração coordenada sindética aditiva, existe a adversativa, existe a alternativa, existe a explicativa e existe a conclusiva. Então, nós temos aí o quê? 5 classificações de orações coordenadas sindéticas, ou seja, aquelas que vêm introduzidas por conectivos. Tá vendo como é que é? Pois é, então presta atenção agora, olha só. A oração coordenada sindética aditiva, ela vai exprimir uma relação de soma ou adição, viu aí, né? A oração coordenada adversativa, ela vai exprimir uma relação de oposição ou contraste, tá? Já a alternativa exprime a relação de opção ou alternância, a explicativa, relação de explicação, e a conclusiva, relação de conclusão. Angélica, isso é importante para mim? Muito! Para você, futuro policial militar, futura PM de Tocantins, isso é muito importante para você, tá? Está lá no certame, relações de coordenação, relações de subordinação. E vou dizer mais, essas relações de sentido que você viu aí, ó, conclusiva, conclusão, explicação, opção ou alternância, oposição ou contraste, soma ou adição, são essas relações de sentido que a banca FGV vai exigir de você. Ela exige de você o conhecimento das conjunções, como também exige muito mais de você nas relações de coordenação e subordinação, o quê? A relação semântica. Porque está escrito no edital, está no edital, relações lógico-semânticas. Então, vai cobrar sentido. Então, olha aqui o sentido das orações coordenadas sindéticas. Porque se elas vêm introduzidas por conectivo, elas é que estabelecem a relação de sentido dentro do período composto por coordenação. Beleza? Beleza, professora? Agora a gente continua no seguinte. Existe agora o período composto por subordinação, tá? E esse período composto por subordinação, nele, o negócio acontece diferente da coordenação. Porque lá na coordenação, as orações são independentes uma da outra, né? Mas aqui na subordinação, não. As orações têm uma relação de dependência. Tá? As orações têm uma relação de dependência aqui. Beleza? Beleza, professora. Ok. Aí, por aqui, no período composto por subordinação, as orações terem uma relação de dependência agora, elas recebem um nome diferente. Elas são chamadas de oração principal e oração subordinada. Então, aqui dentro do período composto por subordinação, as orações são chamadas de oração principal e oração subordinada. Lembrando que uma aqui depende da outra. Olha o exemplo. Eu sei que a vida é bela. Por que é um período composto? Porque eu tenho a oração eu sei, tá? E tem a oração que a vida é bela. São duas orações aqui. Beleza. Mas se eu disser pra você só assim, ó, ô fulano, eu sei, tá? Você vai virar pra mim e falar assim, professora, você tá ficando doida? A senhora sabe o quê, professora? Eu vou falar assim, eu sei. Aham, é. Mas você sabe o quê?
É? Pois é. Então, um negócio não depende do outro. Mesma coisa que eu vim pra você e falo com você assim, ô fulano, aqui, que a vida é bela, viu? Que a vida é bela, tá? Você vai falar assim, professora, você tá viajando na maionese, professora? É, você tá doida, professora? Me ajuda aí. Ah, que a vida é bela. O que que tem que a vida é bela? É assim? Vai olhar pra mim e vai dizer, professora doida, né? Você tá surtada aí, minha filha, não é verdade? Pois é, mas o que que acontece? Para entender para você que dentro do período composto por subordinação, uma oração não tem sentido sozinha ali, não. Uma precisa da outra aqui dentro. Então, se eu sei, eu tenho que saber alguma coisa, tá? Da mesma forma que esse que a vida é bela sozinha não tem sentido nenhum. Então, eu sei é a oração principal, tá? E que a vida é bela é a oração subordinada. Aí você fala comigo assim, professora, por que que a oração eu sei é a oração principal? Porque a oração principal é aquela oração fixa dentro do período. É aquela oração que não pode ser substituída por outra. Agora, toda oração que é chamada de subordinada, ela é a oração ali que pode ser substituída por outra dentro do contexto. Então, a oração principal é a oração intacta, invariável, para que a subordinada seja a variável ali dentro, de acordo com o contexto que ela acontecer. Beleza? Beleza. Então, agora vamos para cá. Olha só. A primeira classificação de oração subordinada que existe é a subordinada adjetiva. O que que uma oração subordinada adjetiva faz? Ela explica, tá? Ela caracteriza, explica, qualifica um termo que está lá dentro da oração principal. Então, essa é a oração subordinada adjetiva, aquela que explica, que caracteriza, que qualifica um termo apenas que está dentro da oração principal. Ela se subdivide, para você poder revisar aí, o que? Ela se subdivide em explicativa, tá? E restritiva. O que que é uma oração subordinada adjetiva, professora? Explicativa. É aquela que vai dar uma característica óbvia do termo que se encontrou dentro da oração principal. Já a adjetiva restritiva é aquela que vai dar uma característica restrita, olha só, do que? Do termo que se encontrou dentro da oração principal, tá? Então, que fique muito bem claro para você essa diferença das orações subordinadas adjetivas, explicativas e restritivas. Outra coisa agora, seguinte, outra coisa. Toda oração subordinada adjetiva, toda oração subordinada adjetiva tem que ser introduzida por algo que se chama pronome relativo, tá? Que fique bem claro isso para você e de olho fechado isso para você. Qual é o nome do conectivo que introduz oração adjetiva? Pronome relativo. Beleza? Então tá bom. Vamos lá então agora, porque nós vamos ver aqui outra classificação de oração subordinada, que é a substantiva, tá? Toda oração subordinada substantiva vai exprimir função de um substantivo, tá? Não é à toa que ela pode ser substituída pela palavra isso, beleza? Toda oração subordinada substantiva, ela pode ser substituída pela palavra isso, tá? Aí você faz leitura com essa substituição e vê que o negócio deu certo. Por exemplo, ó, aqui está a subordinada substantiva. Beleza. É necessário que você colabore. Aqui eu tenho a oração principal e aqui eu tenho a subordinada, a oração subordinada substantiva. Por que que eu sei que ela é substantiva? Porque eu substituí pela palavra isso, olha só. Voltei fazendo leitura e o contexto deu certo. É necessário isso. Ou seja, isso é necessário. Aí, se você fizer isso em todas as outras aqui para baixo, você vai fazer bonitinho, vai ver que dá sentido. Claro, onde tem preposição aqui, ó, você vai colocar a preposição, ó. A, vai fazer bonitinho, ó. A, isso. Olha só, tá vendo? Ficou um pouquinho longe aí, mas não tem problema não. A isso, olha só. Não me oponho a isso. Tá vendo? Pois é. Então, você vai substituir, vai ver que tem sentido quando você volta fazendo leitura. Então, você está diante de uma oração subordinada substantiva. Ok. Agora é o seguinte, essa oração subordinada substantiva, ela tem que ser introduzida por algo que se chama
conjunção integrante. Não erre isso de jeito nenhum. Qual é o nome do conectivo, professora? Que introduz oração subordinada substantiva. Conjunção integrante. Beleza? Beleza, amém? Amém. Então, vamos lá, então. As orações subordinadas substantivas, ela tem todas essas classificações, ó. Oração subordinada substantiva subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa do sujeito, ou predicativa, completiva nominal, apositiva e agente da passiva. O que acontece? Todas elas têm uma função sintática, ó. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, complemento nominal, aposto e agente da passiva. Não, professora, misericórdia, explica isso bem explícito para mim. Vai adquirir o nosso preparatório, que lá tem tudo bonitinho para você poder ver. Estamos aqui entendendo, conhecendo o assunto ou revisando o assunto, tá? Então, bora adquirir o nosso preparatório e estudar com qualidade, tá vendo? Você consegue, tenho certeza, tá? Então, aqui nós temos todas as orações subordinadas substantivas, beleza? Lembrando que elas têm que ser substituídas por isso, pela palavra isso, que elas são introduzidas por conjunções que são chamadas de integrantes. Depois você morre por essas classificações que a gente viu aí, tá? Beleza, agora, ainda tem as orações subordinadas adverbiais. O que são orações subordinadas adverbiais? São orações que exprimem circunstância, tá? Circunstâncias essas, olha, de causa, de comparação, de concessão, de condição, tá vendo? Recebendo sua devida classificação, olha, de conformidade, de consequência, olha só, finalidade, proporção, olha aí, tempo, olha só, e modo. Olha aí que delícia, tá vendo? Então, presta atenção. Toda oração subordinada adverbial tem uma relação de sentido. Você viu ali? Olha só. A causal tem relação de causa. A comparativa tem relação de comparação. A concessiva tem relação de concessão. A condicional tem relação de condição. Olha aí as relações semânticas que você precisa saber. E aqui eu vou dizer para você o seguinte, aqui não tem macete. Aqui tem que ganhar na raça. Porque você tem que ter estudado o conteúdo de conjunção lá na morfologia, tá? Tem que ter entendido desse assunto para poder fazer acontecer aqui. Beleza? E ainda tem aqui, dentro do cenário, como é que eu posso dizer? Orações, ainda tem aquele quesito das orações reduzidas, que nós não falamos sobre ele aqui. O que é uma oração reduzida? É quando você pega uma oração desenvolvida, que tem conjunção ali, bonitinho dentro dela, e reduz essa oração. Você vai tirar a conjunção, vai transformar o verbo em forma nominal e aplicar a forma reduzida correta. Tá vendo? Então, isso tudo ainda tem que acontecer aqui ainda, tá? Isso tudo ainda tem que acontecer aqui ainda. Tá vendo como é que é? Pois é. Agora é o seguinte, vamos ver como a banca examinadora FGV, né, sim, a banca do nosso certame, trouxe uma questão de período composto pra gente. Olha só. Essa prova foi de 2024, olha aqui, da banca FGV, olha, aconteceu para a Prefeitura de Vitória, no estado do Espírito Santo, por cargo de guarda municipal. Preste atenção aqui, olha. Na conhecida frase, ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. A circunstância expressa pela oração subordinada, é a mesma observada em. Aqui a gente mata a cobra e não mostra o pau, não, que esse negócio de virou coisa do passado. A gente mostra a cobra morta. Quando eu falei, cuidado, a banca vai cobrar de você relação de sentido. Olha aqui, circunstância expressa pela oração. É a relação de sentido, hein? Tá vendo? Qual foi a circunstância expressa pela oração subordinada? Ao persistirem os sintomas, porque ela está aqui, ó. O médico deverá ser consultado, é a oração principal. Olha só, tá vendo? Ao persistirem os sintomas, é a oração subordinada. Você tem que aprender a identificar a oração subordinada. Por que ela é oração subordinada? Porque, ó, o médico deverá ser consultado se alguém vomitar, se der diarreia, se acontecer N coisas, tá vendo? Mas também, né? Mas também não. E também
ao persistirem os sintomas. Então, essa oração aqui é a que eu posso substituir. E a oração que eu posso trocar por outra é a subordinada, tá vendo? Não é a oração principal. Então, a oração principal tá aqui, ó, intacta. O médico deverá ser consultado. Aí, essa daqui de cima que é a subordinada reduzida, ela ainda está reduzida, né? Então, ao persistirem os sintomas, vamos ver aqui, olha só. Então, a relação de sentido que eu tenho aqui, tá? Ela tem que ser vista na alternativa. Ao contrário do que se previa, conseguiu concluir seus estudos. Quando você chegar ao fim da corda, dê um nó nela e segure-se. Ao amanhecer, cada gota de orvalho parece uma lágrima. Todo ser humano evolui à proporção que se esforça para isso. Você pode ser o que quiser, contanto que seja bom. Sabe qual foi o gabarito dessa questão? Vou colocar para você aqui na tela, olha. Letra E. Você pode ser o que quiser, contanto que você seja bom. Ou seja, presta atenção. Contanto que você seja bom, indica uma condição, tá? Isso, indica uma condição. É uma oração subordinada, adverbial, condicional, porque indica uma condição, tá? Olha só. Se você pode ser o que quiser, contanto que você seja bom. Então, essa é a condição para você ser o que você quiser. Tá vendo? Pois é. Então, aqui você tem uma oração subordinada, adverbial, que exprime a circunstância de condição. Então, essa mesma circunstância foi vista aqui em cima, olha. Ao persistirem os sintomas, ou seja, se persistirem os sintomas, olha a condição. O médico deverá ser consultado. Então, a mesma relação semântica de condição que apareceu aqui nessa oração subordinada, reduzida ainda, foi vista aqui na letra E. Nossa, professora, que contexto difícil! Pois é, não é brincadeira mesmo, não. Sabendo nós como a banca cobra, que eu acabei de trazer para você, e sabendo nós também a estruturarmos, entendermos o período, sabendo nós do assunto e de como a banca cobra, o que nós vamos fazer? Não sofrer. Tá vendo? Nós vamos nos dedicar com toda a ênfase do universo, dedicação total aí pra gente, para que a gente consiga, ao longo da nossa caminhada, praticar mais questões com relação a esse assunto e gabaritar essas questões. Beleza? Então é isso. Assunto encerrado por hoje aqui. Por agora, né? Vamos dizer assim, assunto encerrado aqui por agora, tá? E se Deus quiser, viu? Nós vamos ter a oportunidade de nos encontrarmos aqui para tratar de outros assuntos da análise sintática, desse edital que é magnífico, né? E conversar um pouquinho mais sobre ele com você. Beleza? Então, ó, beijo no seu coração, tá? Bom estudo, dedicação, foco, disciplina. Mete o pau aí e vamos que a vaga é nossa. Beleza? Um grande abraço pra vocês, tá? Tchau, tchau. Fui.